A paz do Senhor para a igreja, amém. Primeiro domingo de junho, ano de 2018, 59 anos de caminhada profícua da Assembleia de Deus em Bom Sucesso, amém. Eu quero começar essa manhã de maneira diferente de todas as vezes que por esses longos anos eu tenho começado. Eu quero começar essa manhã fazendo uma pergunta para mim, uma pergunta para você, uma pergunta para você que vai estar conosco. Coloque na tela e eu quero nessa manhã pensar nessa pergunta. Leia. Qual a maior, a mais importante e fundamental necessidade da igreja? Eu quero dar a você 30 segundos, 60 segundos, 1 minuto, para que você pense para você qual é a maior necessidade, a mais importante, a mais fundamental necessidade da igreja nesse tempo, hoje, aqui, agora. John Stott, um pregador inglês, ele diz, numa de suas articulações, que crer é pensar. E eu gosto dessa máxima. E essa semana, o noticiário do Brasil inteiro, o noticiário internacional, trouxe uma notícia do Brasil, que não foi nada de greve, nada de política, não foi nada nesse segmento. Essa mensagem, essa notícia varreu o mundo, pelo menos parte do mundo. Mas o que mais me chamou a atenção foi o repórter entrevistando um grupo de turistas, não vou dizer o país, mas de uma parte qualquer do planeta, que veio ao Brasil, e o repórter fez uma pergunta a eles, e a resposta deles me impressionou bastante e me fez pensar muito. Eles disseram que estavam vindo ao Brasil para aprender com a igreja brasileira. Eu não sei se é para dar glória a Deus. Coloque a foto na tela. Os organizadores dizem que foi cerca de 5 milhões de cristãos marchando para Jesus. Tem outras fotos, mas eu pedi essa, que você vê que a rua está literalmente coberta, um mar de gente. A polícia militar diz 1,5 milhão. Os organizadores, 5 milhões. Mas o que mais me marcou foi o repórter entrevistando um grupo de cristãos que vieram ao país para ver esse negócio. Negócio? Essa marcha, né? Sei lá. E eles disseram, nós viemos para aprender com a igreja brasileira. Eu quero ser hoje o mais retrógrado, o mais velho, o mais rabugento, o mais tolo, mas eu preciso abrir meu coração. Talvez você vai, e eu vou respeitar, ter uma atitude completamente oposta. Mas o meu compromisso não é contigo, é com Deus. Vendo
esta notícia, vendo essa reportagem, um desfile de candidatos, um desfile de astros, eu vou criar uma palavra, e astras, porque afinal de contas chama pessoas, chama gente, né? A gente escuta isso o tempo todo, que tem que ter astros e astras, porque chamam pessoas, e realmente chamou. Não sei se foi 1,5 milhão ou se foi 5, não importa. Mas chamou muita gente e chamou até gente de outros países. A pergunta que vem ao meu coração é: qual é a maior, a mais importante, a mais fundamental necessidade da igreja? O que essa terra precisa ver da igreja? O que essa terra, o que esse mundo hoje precisa enxergar na igreja? E pensando nisso, o Senhor me levou para Atos dos Apóstolos, que é a história da igreja. É a Gênesis, é o útero da igreja, é o começo. Então qualquer coisa que eu queira falar de igreja, qualquer coisa que eu queira pensar de igreja, qualquer coisa, eu preciso ir para a receita original. Diga comigo assim: Atos é a receita original. Qualquer coisa que se queira pensar, em qualquer parte do planeta, sobre igreja, eu preciso vir à receita original. Querendo você ou não, não há outra possibilidade. Se eu quero, eu preciso ir na receita original. A vida é assim. Se eu quero estudar música, eu tenho que ir nas notas originais. Eu tenho que ler as 7 notas. E a partir dali, eu vou poder viajar em todas as harmonias e em tudo mais. Mas eu começo dali. Eu lembro quando estudei música e tinha que aprender os tempos, binário, ternário, quaternário, e eu dizia: mas isso é chato, isso é tudo, porque é daí que você vai lá. Então se você não pegar aí, você não vai a lugar nenhum. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Ah, mas eu não quero isso. Então você não quer nada de música. Diga assim: igreja, é preciso voltar à receita original. Diga assim: não tem outra, é uma só. Capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 4. Está na tela, vamos todos nós fazer essa leitura. 1, 2, 3. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de... Tome o seu lugar no nome de Jesus. Capítulo 4 de Atos dos Apóstolos é uma junção de 2 capítulos, o capítulo 3 e o capítulo 4, que dá para nós este panorama da igreja de Jesus. Diga assim: igreja de Jesus. O capítulo 2 fala do derramar do Espírito Santo, do Pentecostes. A história do capítulo 2 é a partir do cenáculo, quando o Espírito vem e incendeia todos que estavam ali no cenáculo. São queimados e são incendiados pelo Espírito Santo. Eu vou ficar repetindo de forma redundante esta máxima. Diga comigo, repita a máxima, diga assim: igreja, ela começa em Atos. Diga: Atos é a receita, é o modelo. É um modelo. Tudo tem modelo. Casamento tem modelo, sim ou não? O modelo que Deus fez para nós é o quê? Um macho e uma. Isso é o quê? Modelo, diga, modelo original. E o resto é engano, trapaça, é mentira. O resto é qualquer coisa, menos modelo. Saiu do modelo. Modelo é lá. Ele fez um macho com a identidade de macho, ele fez uma fêmea, e não é como se enxerga, é como Deus
como se enxerga, é como se Deus fez. Essa semana eu ouvi uma palavra que eu nem conhecia, meu vocabulário é surpresa, são neologismos, né? Como é que é? Cisgênero, já me falei isso? Eu acho que isso é palavrão. Eu falei, cisgênero. Eu falei, eu não sei o que é não, mas como tem gênero, isso é coisa do vocabulário do capeta. Eu falei, isso é vocabulário do capeta. Isso aí, o capeta tem um vocabulário. Aí me deram a explicação. Cisgênero é aquela pessoa que se enxerga como ela é. Eu falei, demônio sem vergonha. Deus fez macho e fêmea, amém? Então isso é criação de Deus. O resto é Satanás, é diabo purinho, irmãos. Ah, pastor, o que é isso? É diabo purinho na terra. E a gente vai conviver com isso. A gente vai conviver. Daqui a pouco a trombeta vai soar, a gente vai embora. E glória a Deus. Aleluia. Diga aleluia. Aleluia! Pastor, aleluia! Eu odeio o politicamente correto, porque o politicamente correto não passa pela palavra. É do outro vocabulário. O nosso vocabulário é esse aqui. Aqui é o nosso vocabulário. Aleluia por isso. Amém, irmãos? Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de quantos? Qual é o modelo original? Para a gente pensar no modelo original, vamos olhar primeiro o modelo lá do passado, lá do Antigo Testamento, que foi um modelo original que o Senhor trouxe nessa terra. Irmãos, Deus trabalha com modelos. A gente que quer inventar as coisas. Mas Deus estabeleceu um modelo. Deus estabeleceu padrão fiel está ali. E a gente está criando umas coisas e isso é perigoso. Porque tem um modelo. Êxodo capítulo 25, versículo 8, 9 e 40. Coloque na tela. Olha que coisa interessante. Deus precisava disso? Não. Mas Ele não fez isso por causa dele. Ele fez por causa do homem. E eu quero que você repita comigo. Diga assim. E farão um santuário para... Primeira verdade desse texto. O santuário é para quem? Eu não ouvi. O santuário é para quem? O santuário é para Deus. Eu estou andando, vendo por aí em alguns lugares, a gente está botando a foto do líder da igreja quase que no altar. Eu fico pensando, falei, meu Deus, o que está acontecendo nesse lugar? Que você bote lá a foto da esposa num site, mas meu irmão, por favor, você nunca bote minha foto aqui não, hein? Não faça isso não. E nem na porta da igreja também não. Porque eu não quero que alguém venha aqui por causa dessa linda cabeleira. Ou dessa carequice. Alguém tem que vir aqui por causa dele, de Jesus. Mas a gente está banalizando essa tragédia. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Moisés, o santuário é para mim, e eu vou habitar aí, Moisés. Próximo texto, vamos, versículo 9. Eu quero que a igreja repita, vamos, todo mundo junto. Façam tudo como o quê? Eu li. Então tem uma receita. Não pode inventar. Diga assim, não tem cozinha experimental. Eu acho legal esse pessoal de cozinha. Hoje vamos fazer uma soqueira de mato com bambu. Mas o que é isso? Não, é experimental. Irmão, experimental se come lesma, lagartixa, come qualquer besteira que queira comer. Lá os asiáticos comem escorpião, camundongo. É problema deles. Problema deles. A gente que vai comer outras coisas. Amém ou não amém? Então, conforme eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada o quê?
Irmão, tem um modelo, tem um padrão. Olha, esse é o modelo, esse é o modelo, esse é o modelo, esse é o modelo. Versículo 40, coloca o 40 na tela. Agora, todo mundo junto, vamos, 1, 2, 3. Tenha cuidado de fazê-lo segundo o que lhe foi o quê? Mas não é para Deus não, é para você que está fazendo. Tu faz conforme o modelo. Eu já te mostrei um modelo. Tem um modelo. Tem um modelo. Tem um modelo. Segue o modelo. Segue o modelo. O problema nosso hoje é que nós, eu vou botar nós, estamos perdendo o modelo. E a gente, quando perde o modelo, a gente inventa coisas. Inventa coisas. Igreja não é um show da Broadway. Igreja não é um show de carros alegóricos. Ela tem um modelo. Diga, a igreja tem um modelo. Diga, tem um modelo. Qual é o padrão, irmãos, da igreja? É Atos. O modelo é Atos. Então, o texto começa aqui dizendo que 2 homens, Pedro e João, Atos que nós lemos, capítulo 4, versículo 4, olha que coisa tremenda. Mas muitos os que tinham ouvido a mensagem creram. Muitos ouviram a mensagem. Eu fico pensando, não tem caixa de som, fly, não tem microfone, sem fio, com fio, pós-fio, nada disso. Ouviram a mensagem e creram na mensagem. Uma mensagem que não passa por Freud, Lacan, uma mensagem que não passa por positivismo. Agora a moda é coach. Coach. Agora a moda é coach. Se estiver me ouvindo, é com amor que falo. Um amado querido irmãos. E a igreja? Não, eu passei a igreja, agora eu sou coach. Eu falei, como é que é? Agora eu sou coach. E ainda teve a coragem de perguntar, pastor, tu tem uma pegada, tu não quer fazer curso de coach, não? Eu falei, não, está repreendido no sangue de Jesus. Pastor, sabe quanto custa uma sessão do coach, que foi o coach do Bill Gates? Falei, não, 1 milhão. Falei, uau, e o teu? 7 mil. Que legal. A gente está sem perceber, irmãos, permitindo que esse contágio, que essa pandemia tome conta da igreja de Jesus. E muitos dos que tinham ouvido a mensagem, aí você vai ver a mensagem dele, é uma mensagem cristocêntrica. Ele fala de um Cristo ressurreto, que saiu vivo, que venceu a morte. Ele fala de arrependimento, ele fala que ele vai transformar vidas. E 5.000 pessoas recebem essa palavra. Aí veio uma pergunta ao meu coração. Qual é a fórmula para esse sucesso? Qual a fórmula para esse sucesso? E o que esse sucesso vai desaguar em quê? E é sobre isso que eu quero pensar contigo. Repita comigo assim, fórmula para a igreja. A receita é simples. Começa no capítulo 3 de Atos. Vamos para o capítulo 3 de Atos. Diz assim, versículo 1. Certo dia. Capítulo 1, 3 e 1. Todo mundo junto, vamos me ajudar. Vamos embora. Certo dia. Pedro e João. Diga assim, 2 crentes. Fórmula da receita. A fórmula primitiva. A primeira fórmula. A igreja. Pastor, como é que vai acontecer? 2 crentes estavam subindo ao templo à hora da oração. Diga assim, 2 crentes unidos num propósito santo. Dá para repetir. Vamos. 2 crentes unidos num propósito santo. Você podia dar um aleluia. Diga, fórmula, receita da igreja. Diga, 2 crentes unidos num propósito santo. Santo. Sobem ao templo para a hora da oração. Fazer o quê? Vamos dizer o que não era essa oração. O que não era essa oração?
Repita comigo assim, essa oração não era para casa própria, não era para emprego, não era para dinheiro, não era para carro novo, não era para saúde, para ficarem curados, eles não estão doentes. Diga, esta oração era para buscar a face de Deus. Eu queria que você desse um aleluia aí, meu irmão. Dois crentes unidos num propósito. Buscar o quê? Buscar o quê? A face de Deus. Buscar a face de Deus. Eu fico pensando alguém mais carnal. Pedro, está indo aonde? Ele, ao templo. Está doente? Não. Sem dinheiro? Não. O que é? Buscar a face dele. Buscar a face dele. Buscar a face dele. Você sabia que o culto de oração se diluiu na igreja? Você sabia que o culto de oração se diluiu? Você sabia que o culto diluiu? Porque hoje a audiência quer, diga, astros e astras. Não é da CM, não. É uma palavra que não existe. Astra não existe. Mas eu estou criando. Astras. Buscar a face de Deus em unidade. É a receita da igreja. É a receita. É a receita do início. Dos crentes unidos num propósito. Buscar a face de Deus. E tem, diga assim, no início, tem organização, às 3 horas da tarde. É uma coisa organizada, estruturada. A gente não consegue isso, irmãos. Que luta, que batalha, que desespero. Eu não sei se é muito trabalho, o que é, a gente não consegue isso. Fico pensando, Deus no trono, assim, a receita que eu dei não estão cumprindo. A receita de lá, 1, 2 colheres de manteiga. Pastor, vou botar margarina. Bota. Eu não entendo muito disso, minha esposa domina mais essa área de cozinha. Comprei um bolo um bolo qualquer que vende aí hoje. E levei para casa e ela cortou assim, esse bolo não leva leite. E para mim, todo bolo levava leite. Eu falei, como assim? Não é bolo? Mas esse bolo não leva leite. Eu falei, eu não sabia disso. Sabe que eu fiquei até com raiva do bolo? Eu me senti enganado. Eu fui enganado. Eu achava, porque aquela coisa de pequeno, que bolo leva leite. Eu falei, será que também leva ovo ou não leva ovo esse negócio? De repente, ovo deve levar mais. A gente vai aceitando isso, irmãos. A gente não se cobra um ao outro. Diz para quem está falando assim, diga assim, você está unido comigo no propósito? Diga isso. Você está unido comigo no propósito? A união no propósito. Irmãos, estão subindo unidos à hora da oração. Buscar a face de Deus. Buscar a face de Deus. Não tem ninguém pedindo emprego, casa própria. Não, Deus, corta a violência. É buscar a face de Deus. Senhor. Diga, Senhor Deus, restaura a unidade para o santo propósito de buscar a tua face. Restaura, Deus, restaura isso, Pai, restaura isso, Deus, restaura. Quando eu estou unido no propósito de buscar a face de Deus, a roupa, ela me diz alguma coisa? Não. Mas eu não fiz a unha, hoje eu não vou. Alguma coisa? Não. Eu não fiz o cabelo, alguma coisa? Não. Eu estou apenas unido num propósito maior. Buscar a face de Deus. Diga, receita de Deus. No caminho.
um milagre sobrenatural. Pastor, por que não tem mais milagre na igreja? Porque foi quebrado o princípio lá de trás. Não tem propósito de unidade. Pedro e João foram procurar o paralítico de nascença? Sim ou não? Não, não foi procurar. Eles estão indo para onde? Para o propósito. Aí Deus permite que aquele cidadão de mais de 40 anos, exatamente naquela hora, esteja naquele local. E pede uma esmola. Pede um dinheiro. E Pedro e João olham para ele: ô varão, não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, o que eu tenho, eu te dou agora. Eu te dou agora. O que eu tenho, eu te dou agora. Agora. E aquele homem foi instantaneamente, milagrosamente curado. Amém ou não amém, irmãos? Amém. Capítulo 4. O texto vai dizer para nós que é a primeira perseguição da igreja primitiva. É a primeira. Capítulo 4. Primeira perseguição. Primeira perseguição, a primeira prisão acontece na igreja, a primeira prisão, capítulo 4, versículo 1, coloca o versículo 1 em diante, primeira perseguição da igreja. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo, os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando prosperidade no meio da sociedade. Proclamando em Jesus o quê? A ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João, como já estava anoitecendo, e os colocaram na prisão até o dia seguinte. Primeira prisão, primeira perseguição se levanta contra a igreja. Primeira perseguição. Versículo 5, vamos. Mais 5. No dia... Não, volta. 4, 5. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em quem? Jerusalém. Versículo 6. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Sabe o que era isso? Sinédrio. O Supremo Tribunal daquela época. O Sinédrio foi reunido em uma assembleia extraordinária, por causa de, diga assim, 2 crentes. Diga para quem está perto de você, diga assim: você pode provocar uma revolução em Brasília. Você pode. Você pode provocar uma revolução em Brasília. 2 crentes, irmãos, eles fazem uma revolução naquele tempo. O Sinédrio está reunido. Alguém aqui lembra quantos membros tem o Sinédrio? 70. Mas como tem o sumo sacerdote, tem 71 pessoas aí. Números, abra aí rapidinho, coloca aí, Números 11 e 16. Números 11 e 16. Irmãos, tem 70 autoridades reunidas por causa de 2 crentes. 2 crentes. E o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo, e leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Então 70, com mais eles 71. 71 homens estão reunidos. Tema desta reunião. Diga: 2 crentes. Diga-se: unidos no santo propósito de buscar a face de Deus. Diga: isso vai se repetir hoje. Diga: isto vai voltar a repetir hoje. Você crê nisso? Amém ou não amém? Isso vai voltar a repetir hoje, irmãos. Vai voltar.
Eu não quero que ninguém venha ao meu país para ver um monte de gente de camiseta caminhando pela rua, para ver um monte de astros e astras. Eu não quero. Essa não é a igreja que eu quero. A igreja que eu quero é essa igreja aqui. Aqui não tem camiseta, aqui não tem banner, aqui não tem trio elétrico, aqui não tem astros, nem astras. Aqui só tem Ele ressurreto. O texto diz que o sinédrio reunido está impactado porque 2 crentes explodiram a cidade. Explodiram pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. Versículo 7 e 8. Mandaram trazer Pedro e João. Diga, 71 homens. Por causa de 2. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder e em nome de quem vocês fizeram isso? Sinédrio. 71 homens. Interrogando 2 crentes. Com que poder e autoridade? Diga, união, propósito e buscar a face de Deus. Isso dá um caldo. Isso dá um caldo. Isso dá um caldo. Está na tela agora, eu quero que você repita comigo assim. Então, Pedro, cheio de si, cheio de anéis, cheio de títulos. Então Pedro, o quê? Cheio do Espírito Santo, disse: autoridades e líderes do povo. Vamos embora agora, seguindo o texto. Visto que hoje somos chamados para prestar contas por um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem foi curado diante dos senhores. Este é quem? Eu queria que você lê. Bora. 1, 2, 3. E que se tornou. Aleluia! Agora todo mundo, irmão, todo mundo agora assim. Não há. Vamos embora. Você lembra qual foi a pergunta que eu coloquei? Coloca a pergunta novamente. Coloca a pergunta novamente. Por favor, coloque a pergunta. Eu quero que a igreja inteira. Repita essa pergunta. Todo mundo junto. 1, 2, 3, vamos. Qual a maior? Qual a mais importante? A fundamental necessidade da igreja. Eu vou repetir quais não são ela. Diga assim, não é botar 5 milhões de pessoas na rua. Não é trio elétrico. Não é televisão. Não é rádio. Não são camisetas impressas. Não são astros. Não são astras. A maior necessidade da igreja, irmãos. E se Deus me permitir enxergar isso nessa igreja, saibam que houve um homem chamado Jaime, que foi um servo de Deus e que passou para a eternidade feliz. A maior necessidade da igreja hoje está no versículo 13. E eu quero hoje desafiar você comigo a dizer: Deus, traz de volta essa marca. Eu quero que a igreja inteira leia comigo o texto. Vamos todo mundo junto. Vendo a coragem de Pedro e João
E percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com... Grife colorindo esta sentença. Reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Grifa isso. Pode colorir. Diga, o Sinédrio. 71 homens. A cúpula de governança religiosa daquele tempo. 71 homens. Viram a coragem de Pedro e João. Perceberam que eram homens comuns e sem instrução. Ficaram admirados. E reconheceram que eles haviam estado com... Vou perguntar para minha esposa, para os meus filhos. Pergunte para quem está do teu lado. Pergunte assim. Você olhando para mim e andando comigo, acha que eu estava com quem? Pastor Raimundo, você andando comigo, indo tomar um café comigo, acha que eu estava vindo da onde? Você devia perguntar, você devia perguntar, você devia perguntar, você devia perguntar. O profeta disse para o garoto assim, você está vindo da onde? Eu? Teu servo não foi nem lá nem cá. Ele é do moço de Xerém, deixa a vida me levar. O teu servo não foi nem lá nem cá. Ô garoto, você tinha a chance de ser meu sucessor, mas agora você vai ficar leproso. Reconheceram, irmãos, a maior necessidade desta terra é olhar um crente e reconhecer que ele estava com Jesus. A maior necessidade, irmãos, a maior necessidade é olhar para um crente e dizer assim, esse cara estava com Jesus. Ela estava com Jesus. Ela estava com Jesus. Ele estava com Jesus. Eu reconheço. Olha, não tem estudo. Não tem letreza. Não tem título. É uma cara comum. É um minhoca. Mas essa minhoca estava com Jesus. Estava com Jesus. Estava com Jesus. Irmãos, a mais alta cúpula reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Quantos aqui acreditam, irmãos, se isso começar a acontecer, o Brasil muda. O Brasil muda, irmãos. Muda ou não muda? Muda, irmãos. Muda. Muda, irmãos. Muda. Se isso começar a acontecer, muda. Se isso começar a acontecer, muda. Porque os conceitos vão mudar. A opinião vai mudar, irmãos. Porque quem estava com Jesus tem características. Diga, quem estava com Jesus tem características. Tem características. Tem um conhecido que ele tem uma fábrica de papelão. Fabrica caixa de papelão aqui em Minas Gerais. E a gente, há um tempo atrás, conversando sobre economia, e eu perguntando, você é o termômetro do mercado? Ele fabrica caixa de papelão para a indústria. E ele falando, a minha venda caiu bastante. Nós mandamos caixa para o Brasil inteiro e de repente diminuiu bem os pedidos. E papo vai, papo vem, mandou muita gente embora. Eu estou lutando para não mandar muito.
tem muitos funcionários. E do nada, irmãos, do nada, eu, para dar uma entradinha, eu falei, eu preguei numa igreja lá na cidade da tua fábrica. Eu fui lá pregar numa igreja, numa Assembleia de Deus. Ele fala assim, que bacana, nos visite lá na fábrica. Ele fala assim, o melhor funcionário da minha fábrica é crente. Eu acho que ele é alguma coisa, vocês falam pastor, tem o teu outro nome. Eu falei presbítero, é presbítero. O melhor funcionário que eu tenho. O melhor. Eu falei, eu vou te fazer um pedido, eu não conheço ele, mas dá um abraço nele por mim. Diz que o céu foi glorificado por causa disso que você me falou. Sim, muito. Diz que eu mandei, Jaime, diz que eu mandei um abraço para ele. O melhor que eu tenho é um crente. Irmãos, porque esse mundo não está levando a sério, porque não reconhece que nós estávamos com Jesus. Um crente que está com Jesus não dá escândalo. Amém ou não amém? Um crente que estava com Jesus não mente. Amém ou não amém? Um crente que estava com Jesus é fiel à igreja, à família, a tudo. Amém ou não amém? Amém. Um crente que estava com Jesus não vira página policial. Reconheceram. Eu fico pensando eles, o Sinédrio sem entender nada, mas eles estavam. Agora um detalhe, Jesus não está mais presente, corporeamente, ele já cumpriu a missão, já foi crucificado, já ressuscitou e já está na glória. Mas a marca, o cheiro, o perfume ainda está na igreja. Pergunte com amor, fala assim, querida ou querido, você estava com quem? Pergunta isso, amigo. Já viu quando aquela pessoa chega em casa, cuspindo marimbondo, canivete, com cheiro de enxofre, você fala assim, já você fala assim, criança, quarto, todo mundo pro quarto. Vai pro quarto, Jesus. Chegou ele e a família toda. É legião. Chegou todo mundo junto. Chegou a legião. Já contei aqui nessa igreja, e me perdoe, porque tem que contar isso sim. Fui pregado o Espírito Santo. Fiquei lá numa praia, e levei a família toda. E me aparece lá um presbítero da igreja de lá. Fazendeiro, produtor de abacaxi, rico. Meus filhos gostam dos filhos dele, são adolescentes. Pastor, manda teus filhos para a fazenda, lá tem tudo para fazer, cavalo tem tudo. Foram os 3 para a fazenda. Fiquei eu e a esposa pregando, não dava para ser lua de mel, porque eu estava pregando toda hora, o tempo todo tinha que orar. De manhã cedo chegam os 3 com cara de vela, de defunto. O que foi? E a fazenda? Pai, eu acho que ele é maluco. Falei, minha filha, não fala isso, perdeu o juízo. Não se fala isso de ninguém. Mas o que aconteceu? Na janta, na família, na hora que botou a janta, os meus filhos na mesa com os filhos dele, ele pegou a carne e foi cortar. A carne estava dura. Ele pegou o prato e jogou na mesa, na parede. Bah! Eu já falei que eu não como carne dura. Meus filhos acharam que de noite ele ia matar todo mundo. Falei, esse cara é serial killer. Se ele fez isso com a mulher na nossa frente, de noite ele vai matar todo mundo. Ninguém dormiu, irmãos. Ficou um vigiando. Vigia. Se a porta abrir, grita socorro e pula pela janela. Mas ele chegou para mim à noite. Pai do Senhor, varão. Eu falei, Satanás, sai daí, demônio. Tu estava com qualquer demônio, menos com Jesus. Aqui na igreja não tem isso. Crente que bate na mulher, tem? Tem? Claro que não tem. Claro que não tem. Aqui, claro que não tem.
Claro que não tem. Ou será que tem? Claro que não tem. Reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Essa é a maior honra para a igreja. Irmãos, eu não quero nenhuma outra honra. Eu não quero ser nada além disso. Nada. Nada. Nenhum título. Bispo. Apóstolo. Balela. 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 Ridícula. Infame. O maior título estava com Jesus. Irmãos, diga, Senhor, que eu recebo esse título. Que eu recebo esse título. Estava com Jesus. Fulano estava com Jesus. Beltrano estava com Jesus. Estava com Jesus. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Todo mundo aqui vai receber esse título. Estava com Jesus. Receba isso agora em nome do Senhor. Todo mundo aqui estava com Jesus. Todo mundo aqui estava com Jesus. Fulano, isso aí é moça de Deus. Moça de Deus, moço de Deus. Isso está com Jesus. Está com Jesus. Irmãos, o resto é lixo. O resto é lixo. Agora nós estamos batendo palma para lixo. Porque nós nos impressionamos com os talentos, com as habilidades. Tudo não passa de lixo. Lixo da pior qualidade. Gostoso, bacana, é conhecer alguém que estava com Jesus. Diga assim, homens comuns, sem instrução, e ficaram admirados. Admirados. Admirados, admirados. Admirados. Agora em São Paulo, um pastor me mostrou um vídeo de um grande pregador desse país. Pregador não, orador ou palestrante, fica melhor. Que fez umas fotos para uma outra filial, pelado, sem roupa. E a filial pegou, printou e botou na rede. Eu falei, isso é montagem. Eu briguei, falei, rapaz, isso é montagem. Eu não quero nem, isso é montagem. Pastor, não é não, porque o mesmo relógio que ele pregou aqui semana passada, ele esqueceu de tirar. O relógio denunciou ele. Não é montagem não, é ele mesmo. Mas a gente está batendo palma. Toda vez que você encontrar alguém, procure discernir. Você estava com quem? Você estava com Jesus. Se está com Jesus, irmãos, você abre a porta. Abre a porta. Mas se não estava com Jesus, sabe por quê? Porque até o capeta conhece quem estava com Jesus. E você não vai conhecer? Ah, você vai. Atos 19. É talvez um dos textos mais... Daria para fazer até um filmezinho de Atos 19. Coloque na tela. Atos 19. O texto vai dizer... Atos 19? 19:13. Bota 19:13. Põe logo lá para frente. 19:13. Vamos todo mundo junto ler? Vamos embora assim. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os demônios, os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que... Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Versículo 15. Irmãos, o diabo é irônico, eu não sabia disso. Esse safado é irônico. Sem vergonha. Um dia, o espírito maligno ficou cheio. Lhes respondeu: Jesus eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas vocês, hein? Vocês congregam aonde? Bom Sucesso. Está amarrado. Está repreendido o demônio sem vergonha. Vocês congregam aonde? Alvorada? Está repreendido o demônio. Vocês são da onde, hein? Vocês são da onde? Da onde vocês são? Da onde? Da onde?
é o Satanás. Vocês são da onde? Versículo 16. Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tanta violência que eles fugiram da casa nus e... Eu não era pastor ainda da igreja. Talvez tivesse uns 30 anos no máximo. Vendedor, passando pela Almirante Barroso. Uma cena que pena que não filmou, porque ia filmar o meu temor, o meu desespero e depois a glória de Deus. Estou na calçada, passando rápido com o mostruário para atender um cliente, e tem uma rodinha, e alguém disse, tem algum crente aí? Tem algum crente aí? Eu falei, que negócio é esse? Aí tinha uma pessoa endemoniada no chão, se batendo. Eu falei, mas eu sou crente, mas Senhor, será que isso não é um laço não, Senhor? Tem algum crente aí? Tem algum crente aí? Eu falei, meu Deus, eu sou crente. Assim, se eu não parar e não me apresentar, Deus pode até me matar depois. Eu falei, Jesus. Aí eu cheguei devagarzinho, morrendo de medo. E a mulher, tem algum crente aí? Ela é parente. Tem algum crente aí? Eu falei, eu sou crente. Ela olhou para mim. Para expulsar o demônio. Eu falei, Jesus, não me envergonha não, Pai. Me cobre com teu sangue, Senhor. Confesso, a carne é fraca. Eu falei, meu Deus, se eu for envergonhado, Senhor, centro da cidade. Eu falei, Senhor, por misericórdia, Pai. Eu cheguei, baixei a cabeça, demônio, sai! Morrendo de medo, mas Senhor, eu dependo de ti, sai, sai agora! Aí fui crescendo de grita, sai! Aí saiu, levantou, se arrumou. Aí o pessoal, você congrega onde? Não, esquece. Eu estou apressado, eu estou apurado. Deixa eu ir embora. Vai que pega outro demônio aí. Deixa eu ir embora. Esse já saiu. Esse já foi para as trevas. Já foi. Deus. Diga assim, quando o diabo olhar para mim, ele sabe de onde eu vim. Ele sabe de onde você veio. Quando o diabo olha para você, ele sabe de onde você veio. Sabe? Amém ou não amém? Sabe. Ele sabe de onde você veio. Ele olhou e falou assim, não. Sabe. Ele sabe de onde você veio. Aquele que está com Jesus, eu quero pontuar 4 pontos aqui para você hoje. Aqueles que sabem, aqueles que estão com Jesus, eles têm 4 características. Característica número 1, nós lemos no início. Unidade, propósito de buscar a face de Deus. Repita comigo assim, característica número 1 de quem está com Jesus. Unidade, propósito de buscar a face de Deus. Você tem essas marcas? Pastor, eu não me dou com ninguém. Já viu aquele membro de um departamento que consegue brigar com todo mundo? Ele briga até com ele próprio. Já viu aquele membro do departamento que não tem misericórdia? O negócio dele é escalpelar. Pastor, acaba, mata, escalpela. Característica de quem está com Jesus é a unidade, propósito em buscar a face de Deus. É misericórdia, é compaixão, é amor. É olhar o próximo e dizer, eu vou te ajudar. Eu tenho aqui algo aqui que eu tenho aqui, que não é meu. Mas eu estou desfrutando disso, eu vou dividir contigo agora. O poder de Deus. Característica número 2. Diga característica número 2. Diga intrepidez e autoridade. Há um texto em Provérbios, anota isso. Prepare uma mensagem nesse texto.
Provérbios 21 em primeiro. Coloca na tela. Esse texto é lindo. Provérbios 21 em primeiro. Capítulo 28 de Provérbios, versículo 1. Conseguiu colocar? Diga comigo assim: o ímpio, o que tem? Foge, embora ninguém o... Mas os justos são corajosos como o quê? Aleluia, aleluia, aleluia. Característica de quem está com o Senhor é a intrepidez, é a coragem, é a coragem de quem está com Deus. Um país inteiro foge de um gigante, porque o país inteiro estava fora de Deus. Mas tem um garoto que está vivendo uma estreita relação com Deus. E quando olha para aquele gigante e fala assim: vem cá, esse incrédulo, o que é isso? Que é isso, pessoal? Esse cara é incrédulo. Ele vai cair hoje. Irmãos, Davi derrubou o Golias antes de jogar pedra. Ele falou assim: ele vai cair hoje. Quando ele fala isso, ele não tinha jogado pedra ainda. Diga assim: ele vai cair hoje. Quem está com o Senhor, irmãos, tem intrepidez, tem coragem. Você entendeu isso? E repita então: quem está com o Senhor é revestido de intrepidez e de coragem. Intrepidez e coragem. Eu podia te dar 200 textos, mas você vai pegar isso depois. Quem está com o Senhor tem intrepidez, tem coragem. Marca de quem está com Jesus. Terceira característica de quem está com Jesus: evidência física e visível que Deus está com ele. Consegue digitar isso? Evidência física e visível que Deus está com ele. É marca de quem está com Jesus. Ele tem essa evidência física e visível. Atos capítulo 19, versículo 1 a 11, vai contar isso para nós. Coloque na tela enquanto depois você digita isso. Atos, todo mundo junto. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso, ali encontrando alguns discípulos, e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Eu quero fazer aqui um parênteses aqui. E detalhes me mexem comigo, é alguma coisa que incendeia a minha alma. Volta ao versículo 2, versículo 1, escute isso aí. Olha essa sutileza. Enquanto Paulo estava em Corinto, Paulo atravessando as regiões, chegou a Éfeso e ali encontrou alguns discípulos. Versículo 2, e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Versículo 3, então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Versículo 4, disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresça naquele que viria depois dele, isto é, Jesus em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor. 6, quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. 3 ou 4 pontos para você pensar. Como é que você faz quando você encontra um grupo de crentes na tua igreja, na tua congregação? Qual é a tua primeira pergunta? Irmãos, quem está desempregado aqui, levante a mão. Quem precisa aqui de uma casa para morar, levanta a mão. Quem precisa aqui de uma cura, levanta a mão. Interessante a diferença, como é que muda as coisas. Quando o Paulo encontra um grupo de crentes, a primeira pergunta é: vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Você tem perguntado isso? Você sabia que Jesus ainda batiza hoje com o Espírito Santo? Essa tem sido a nossa pauta. As nossas campanhas, dos nossos cultos de milagre, de vitória e de bênção, é todos na nível da terra. Você já viu 7 quinta-feira para Deus batizar com o Espírito Santo? Não, nem eu.
2. Nós nunca nem ouvimos falar nisso. Paulo não critica o anterior. Paulo não critica a ineficiência da mensagem anterior. Paulo não entra nessa vibe. Quem pregou para vocês, hein? Aquilo ali é um menino. Aquilo ali não fez teologia. Paulo não entra na crítica. Paulo, que pena. Poxa vida, o batismo tá bem, mas tem um outro batismo. Vamos agora. E impõe as mãos e Deus batiza com o Espírito Santo. Aquele que tem estado com Jesus tem intrepidez, tem coragem e tem evidência visível que Deus está com ele. Isso vai acontecer na tua vida hoje, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Segue o texto, vamos para 19, seguindo o texto rapidamente agora, 19, Atos que nós estamos lendo, segue o texto agora, vamos embora, 9, vamos para o 9, mas alguns deles endureceram, e reconheceram, e se recusaram a crer, e sabe o que Paulo faz? Paulo se afasta deles, versículo 10, vamos 10, isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e gregos, versículo 11, vamos, todo mundo junto agora, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Pergunte o nome dessa pessoa e diga assim: Deus vai fazer milagres extraordinários através de você. Danilo, Jonas, Márcia, Tarsis, Alex, João Evangelista, esposa. Deus vai fazer milagres. Pastor, o que eu preciso? Estar com ele. O que eu preciso, pastor? Estar com ele. Está com ele, é só isso. Só preciso estar com ele. Diga quarta característica. Coloca na tela aí. Mesmo na mais severa prova, permanece confiando. Coloque isso. Vou repetir. Mesmo na mais severa prova, permanece confiando. Quem está com Jesus não se abala. Não se abala! Não se abala! Você pode repetir comigo? A última, bora. Mesmo na mais severa prova. O que tem? Permanece o quê? Permanece o quê? Pastor, eu estou no sal. Mas como eu estava com Jesus, eu estou confiando. Eu estou confiando. Perto da meia-noite, arrebentado, na prisão, mas eu estou confiando, eu vou cantar, eu vou celebrar. Eu acho bonito um texto de Atos, capítulo 27, versículo 21, coloque na tela, 27, 21 a 25. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante dele. Paulo está no mesmo estreito que eles. Paulo está na mesma prova que eles, mas Paulo se levanta diante deles. Diga-se: no meio da tempestade, eu vou me levantar. Eu vou me levantar. E disse: senhores, deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Vamos. Mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Voz profética, 23, vamos. Agora todo mundo junto, diga assim: pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertence e a quem adoro. Aleluia, aleluia. No meio da prova, no meio da luta, ainda tem visita de Deus. Você pode repetir, diga assim: no meio da prova, no meio da angústia, no meio da necessidade, tem visita de Deus. 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 No meio da tempestade, da prova. 24, vamos embora, 24. Paulo, não tenham medo. É preciso que você compareça perante César.
Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Irmãos, quem está com Jesus, vai cuidar de quem está no meio da prova. Deus vai te usar para você cuidar dessa família. Deus vai te usar para você ser o fiel desse negócio. Deus vai te usar, aleluia. 25, vamos. Assim, tenham ânimo, senhores, creio que Deus, o quê? Acontecerá conforme me foi? Eu creio. Amém ou não amém? Amém. Capítulo 28, versículo 1 ao 9. Coloca agora o 28. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazendo frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se a mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, diga, mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu. Diga assim: quem estava com Jesus, não teme cobra, não teme víbora, vai jogá-la no fogo, e a glória vai ser maior. E a glória vai ser maior. Você crê nisso hoje, nessa manhã?